Bom dia, vamos iniciar mais uma atividade do nosso projeto Treine em Casa com a Academia da Saúde, professor Raimundão. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, vamos iniciar a nossa prática de yoga. Hoje nós vamos fortalecer um pouco mais o último processo, a última fase da nossa prática, que vai ser uma prática meditativa um pouco mais estendida. Nós faremos as fases iniciais de restabelecimento do nosso bhava, nosso hálito mental. Depois vamos partir para os pranayamas, são as práticas respiratórias, os asanas. E vamos fazer hoje uma fase meditativa um pouco mais extensa. Então, lembrando, você pode pegar um tapete, uma toalha dobrada para colocar no chão. Pode iniciar a fase das respirações sentados ou no sofá ou na cadeira, ou utilizar almofadas para facilitar. Então, vamos nos posicionar. Quem sentir desconforto nos joelhos pode utilizar almofadas para poder se posicionar melhor. Vamos buscar a postura sentada que você consiga fazer com mais conforto. Lembrando que você pode manter a postura sentada com os joelhos flexionados. Pode deixar os joelhos semiflexionados ou até completamente estendidos. Com cuidado para não deixar a coluna flexida, não deixar essa postura que você precisa se segurar para poder se manter equilibrado. Então, para manter a postura mais firme, você vai puxar o seu próprio quadril atrás e vai buscar a postura que você consiga ficar com a coluna mais ereta, sem precisar fazer apoio com os braços ou sentir desconforto em nenhum segmento do corpo. Pode utilizar a almofada para poder ficar com o quadril mais alto. E assim você tem a postura mais equilibrada sem precisar desfocar da sua atenção para a postura corporal. Buscar essa fase da postura mais adequada, mantenha seu corpo sentado. Pode deixar os antebraços apoiados nos tornozelos, no joelho. É a forma que você conseguir manter sua postura. Sinta os seus ombros um pouco mais relaxados. Evite manter tensões no pescoço. Nessa primeira fase, da gente tentar reestruturar esse prana, estruturar a nossa energia para a fase seguinte, vamos fazer uma pequena imersão. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Tente sentir a sua respiração desde o momento que o ar toca as suas narinas e tente fazer um acompanhamento mentalizado, como se ar estivesse percorrendo toda a sua via aérea superior, massageando a sua garganta, tentando acompanhar mentalmente esse fluxo até cada um dos pulmões. Tente manter um pouco o ar nos pulmões. Retenha um pouco. Expire mais lentamente do que você inspirou. Tentando acompanhar mentalmente esse fluxo do ar para fora. Repita essa respiração mais lenta, mais profunda, tentando acompanhá-la como se o ar que você respirasse brilhasse, como se ele fosse plena luz, que ao tocar no seu corpo ele vai trazendo um leve formigamento, como se estivesse purificando não somente o seu corpo físico, mas se espalhando em luz pelo seu corpo todo. Um dos fatores muito importantes que nós esquecemos é que nós somos energia. Nós somos um amontoado de milhões e milhões de átomos.
E os átomos, na verdade, são um grande vazio com energia circulante, que juntos uns aos outros formam tudo que nós conhecemos. Em síntese, nós somos energia concentrada. Essa energia ela se manifesta mais intensamente e vai acompanhando aquilo que nós mentalizamos. Se nós nos sintonizarmos com aquilo que desequilibra, nós viveremos em desequilíbrio. Se nós nos sintonizarmos com o fluxo equilibrado que rege todo o universo, nós conseguiremos manter o equilíbrio, inclusive para enfrentar os grandes desafios, tendo em mente um foco principal na permanente renovação. Busque em si essa luz interior que brilha conosco, que nasce conosco, que brilha intensamente nos primeiros anos de nossa vida, a nossa primeiríssima infância. Aquele brilho, aquela energia que nós encontramos nos bebês e que o peso da sociedade vai apagando de nós. Mas ela continua conosco. Precisamos reacender o nosso farol, nos reconectar com a essência que permanece conosco sempre. Passar esse primeiro momento de reconexão, de preparação do nosso hábito mental, vamos entrar na fase dos pranayamas, que é a continuidade desse reequilíbrio energético pela respiração. Os pranayamas, eles são utilizados, inclusive de forma inconsciente, sempre que a gente precisa restabelecer a nossa energia. Nessa fase, quem sentir qualquer desconforto nos joelhos, pode lançar mão do apoio das almofadas, pode fazer sentado em uma cadeira ou em um sofá. O importante é você conseguir agora se concentrar na respiração e não em tentar a postura que não lhe cause desconforto. Na primeira respiração, nós vamos simplesmente dar continuidade nessa respiração mais profunda. Nós vamos inspirar profundamente, numa sensação como se você tivesse o pulmão do pescoço até a cintura. Você vai deixar expandir completamente. Deixe o diafragma expandir a sua caixa torácica. Relaxe o abdômen. Inspira profundamente. Retenha o ar nos pulmões sem precisar elevar os ombros. Expire lentamente sem curvar o corpo. E ao final da expiração, tente sugar o abdômen. Retenha um pouco o pulmão seco. Contraia o assoalho pélvico, como se você prendesse a urina com força. Inspire lentamente, expandindo o tórax, o abdômen, sem elevar os ombros. Eleve o queixo, como se estivesse sendo puxado, como se a sua coluna estivesse sendo alongada. Pressione a língua no céu da boca. Engula um pouco de saliva, sentindo uma pressão no pescoço. E mais devagar do que você inspirou, você vai expirar, trazendo o queixo em direção ao peito, sem curvar o corpo. Sugue o abdômen ao final da expiração. Contraia o seu assoalho pélvico.
Retorne inspirando lentamente. Sinta seu corpo como se ele estivesse crescendo, sendo puxado para cima. Pressione a língua no céu da boca, engula um pouco de saliva. Lentamente retorne o queixo próximo ao peito. Ao final da expiração, faça um vácuo no seu abdômen, sube bem, como se o seu umbigo estivesse tocando as costas. Contraia o assoalho pélvico. Retorne inspirando, elevando bem o queixo. Pressione a língua no céu da boca e mentalize como se um feixe de luz descesse pela sua testa, passasse pela garganta, coração, coluna até a base do seu quadril. Expire curvando somente o pescoço. Sugue mais forte o abdômen. E essa luz que desceu pela sua coluna começa a se concentrar na base da coluna, como um círculo de energia que vai crescendo. E agora, no momento da inspiração, ela vem subindo pela coluna, formando um novo círculo na região do coração, garganta, na testa, e como se transformasse seu corpo numa fonte jorrante de luz, ela se espalha para fora, pelo alto da sua cabeça. Retorne respirando normalmente. Nesse processo de respiração, nós chamamos essa respiração de respiração Kundalini. A Kundalini é um fluxo energético que é disseminado nos ensinamentos das práticas indianas como uma energia muito forte que nós concentramos na base da nossa coluna e que se converte em 3 feixes, 3 fontes energéticas no nosso corpo. Esses princípios de mentalizações energéticas nos auxiliam a fazer processos psicossomáticos no nosso corpo, que contribuem para a produção de substâncias que são benéficas e que comprovadamente conseguem produzir substâncias no nosso cérebro que auxiliam no processo de retenção de serotonina, de manutenção da saúde cerebral contra degenerações. Então, todas essas práticas, quanto mais mentalizadas e mais sentidas no nosso corpo, maiores são os efeitos psicossomáticos. Da mesma forma como os pensamentos que não são equilibrados nos perturbam, acelerando nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, provocando dores no corpo. Então, se as energias e os pensamentos desequilibrantes eles alteram, inclusive, a função orgânica, os pensamentos positivos, os pensamentos de equilíbrio, fazem o caminho contrário. Só que na nossa sociedade, nós somos bombardeados dos pensamentos e energias desequilibrantes. Vamos agora fazer uma respiração, onde nós vamos continuar com esse fluxo, só que nós não vamos mais precisar elevar a cabeça. E agora nós vamos começar a fazer um processo de curvar o corpo à frente para aumentar o vácuo no abdômen. Permaneça sentado de frente e vou virar de lado só para facilitar a visualização. Os seus braços vão servir como um processo de ancoragem. Você vai se ancorar nos seus joelhos, pode ser segurando no tornozelo, vai depender da flexibilidade de cada um. Lembrando que se você sentir desconforto, você pode estender um pouco mais os joelhos, pode utilizar a almofada. Nessa respiração, nós vamos fazer uma inspiração completa, deixando o tronco se expandir, e na expiração você vai manter a pressão nos joelhos,
fazer uma flexão na coluna, para o seu vácuo ser mais forte. Por mais que você tente fazer o vácuo e o abdômen não venha, você vai mentalizar que seu abdômen está completamente sugado e vai deixar com que aos poucos o seu corpo consiga acompanhar. Então você vai inspirar, reter um pouco o ar nos pulmões, evitando deixar os ombros fazerem esse processo de elevar e baixar. Na expiração você vai tocar o queixo próximo ao peito, curvar o corpo e tentar sugar o máximo que puder. Na inspiração você retorna, retém um pouco o ar nos pulmões. Na expiração você curva o corpo e com o pulmão seco suga completamente. Retorna inspirando, expira curvando e sugando. Retorna inspirando e retendo ar nos pulmões. Expira curvando. Retorna inspirando. E no próximo ciclo que nós vamos expirar, com o pulmão seco e sem respirar, você vai sugar e relaxar. Sugar e relaxar. Não vai ser preciso fazer uma força para impulsionar o abdômen à frente. Você simplesmente vai sugar e soltar da seguinte forma. Aquele mesmo processo. Independente se o seu abdômen está sendo sugado completamente ou não, você vai mentalizar que está fazendo esse processo. E aos poucos vai deixar com que o seu corpo acompanhe. Então, inspire completamente. Retenha um pouco o ar nos pulmões. Expire curvando o corpo. Sugue o abdômen. E sem respirar você vai relaxar e sugar. Relaxar, sugar. Relaxar, sugar. A quantidade de vezes é de acordo com a sua necessidade de respiração. Ao sentir necessidade de respirar, você para, inspira, retém um pouco o ar nos pulmões e repete o ciclo. Cada um vai respeitar a sua capacidade. Se você conseguir fazer somente uma repetição, não tem problema. É a que você consegue realizar, é aquilo que é perfeito para você. Expira sugando, suga, relaxa. Suga, relaxa. Suga, relaxa. Suga, relaxa. Suga, relaxa. Suga, relaxa. Respire. Nesse próximo ciclo, nós vamos tentar fazer o mesmo processo, só que fazendo mais rápido. É quase como se estivesse fazendo um movimento de onda com o abdômen. Então, cada um vai dentro do seu limite. Sempre ao sentir necessidade de respirar, você retorna inspirando e mantendo um pouco o ar nos pulmões. Repita o ciclo novamente.
respire normalmente. No próximo e último ciclo, nós vamos sugar o abdômen, tentar manter a lateral do abdômen, a musculatura oblíqua, sugada, e vamos fazer uma contração como se estivesse comprimindo somente a parte da frente, o reto abdominal. As laterais e os oblíquos vão ficar sugados e você vai fazer uma contração somente ao meio, somente empurrando o reto abdominal à frente, da seguinte forma. Por mais que você não consiga manter somente os oblíquos sugados, você vai mentalizar que está mantendo e que está contraindo somente o reto abdominal. Independente se o seu abdômen vá completamente ou não, independente se o abdômen não fizer movimento algum, você tem que mentalizar e ir se convencendo e mandando os impulsos nervosos para a musculatura para ter mais autonomia aos poucos. O mesmo processo, você vai repetir esse movimento de contrair e relaxar dentro do limite que você consegue ficar sem sentir desconforto na respiração. Então, inspire completamente, retenha um pouco o ar nos pulmões. Na inspiração você começa a curvar o corpo, suga e começa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Respira normalmente, inspira. Mantém os pulmões cheios. E para o último ciclo, expira. Suba o abdômen, contrai, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contrai, relaxa, respirando normalmente. Nós vamos encerrando os pranayamas e vamos iniciar a fase das posturas dos asanas. Para liberar um pouco os joelhos, estenda os joelhos à frente. Lembrando que agora em todas as posturas, ao curvarmos o corpo à frente, nós vamos lembrar de todo esse processo de mobilização no abdômen. Nós vamos sempre curvar o corpo. Vai sugar o abdômen e fazer essa contração. Como se fosse uma cinta. É a verdadeira cinta de musculatura que nós temos. Usualmente as pessoas gostam de chamar de core. Então, toda essa musculatura profunda, a superficial, a musculatura do assoalho pélvico, você vai contrair nos movimentos que você vai curvar o corpo. E antes de retornar, o primeiro alongamento, a primeira reequilíbrio é no pescoço. Como se tivesse uma linha na nuca, que vai trazendo estabilidade na cervical, no tórax, na lombar. Dessa forma você trabalha a musculatura mais profunda que envolve a coluna para que não traga o corpo curvado. Ele vai trazendo e estabilizando. Igual os processos quando você quer puxar algo com um cabo. Então, ao se curvar em qualquer postura, você vai sugar e contrair internamente, sentindo a cinta te segurando e estabilizando tudo.